Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse primeiro vídeo. A gente está tendo uma nova playlist, que é uma playlist de estudos da CTFL, tá? Então, já tem alguns vídeos aqui no canal sobre tópicos relacionados à CTFL, mas aqui, diferentemente, é uma playlist realmente focada na CTFL. Eu peguei cada um dos capítulos e fiz vídeos e fiz slides, e a gente vai falar sobre isso aqui. Então, para essa playlist servir como um bom resumo para estudo da CTFL, e o livro básico que a gente está utilizando aqui é o Syllabus 3.1.1, beleza? Então vamos para o vídeo, a gente está no capítulo 1, capítulo que fala dos fundamentos de teste. Então aqui a gente tem nosso sumário, a gente vai ver esses 5 capítulos, tá? O que é teste, por que teste é necessário, os 7 princípios de teste, processos de teste e a questão da psicologia do teste, beleza? Então vamos lá. O que é teste, né? Então, antes de entender o que é teste, né, a gente tem que entender quais são os malefícios de não se testar, né? Então, a gente tem um software que não funciona corretamente, ele pode vir a não funcionar corretamente ocasionalmente, e isso pode causar uma série de problemas. Dentro desses problemas, a gente tem perda de dinheiro, perda de tempo e questão da perda de reputação comercial, tá? Então, um software não funcionar não é uma coisa simples, o usuário vai ficar sem acesso. Não, geralmente está envolvendo muito mais coisas, está envolvendo dinheiro, tempo, como isso vai ser mal visto pelos clientes que utilizam esse produto, tá? E assim, né? Então, o que é o teste? O teste de software acaba por ser uma maneira de avaliar a qualidade do software e reduzir riscos de falhas, tá bom? E agora falando um pouco sobre os equívocos comuns que a gente tem quando a gente fala sobre teste, dois deles são bem comuns. O primeiro, eu acho que é o mais comum de todos, né? É do que o teste não é apenas testar, né? Então, não é simplesmente ir lá e apertar alguns botões e pronto, né? O teste é uma etapa de um processo de teste que é composto por outras 7 etapas, né? Outras 6 etapas, são 7 no total, que a gente vai ver a seguir nesse capítulo mesmo. Então, teste não é apenas testar. E o segundo equívoco seria a respeito da simples verificação de requisitos. Também se entende que teste é simplesmente você ler uma documentação, ler uns critérios de aceites lá, escritos da forma como for, e você vai simplesmente fazer um checklist daquilo e pronto. E software também não é isso, e testar software também não é isso, né? Não é simplesmente atender requisitos funcionais. A gente está lá para entregar muito mais, a gente está para entregar uma experiência excelente para o usuário. Então a gente quer que mais que ele atenda os requisitos, que ele também atenda às expectativas do stakeholder, né? Que é o nosso cliente. Indo para o próximo slide, então, aqui, a gente tem os objetivos típicos do teste, que eu separei 3 aqui, no sílabus tem bem mais, vocês podem dar uma olhada lá depois, mas entre eles a gente tem verificar se todos os requisitos especificados foram cumpridos, encontrar defeitos e falhas. Sim, nós queremos encontrar os problemas, a gente quer encontrar bug. Melhor acontecer na nossa mão do que na mão do cliente. E também a gente quer cumprir os requisitos ou normas contratuais, legais e regulatórias. Coloquei contratuais 2 vezes aqui, porque às vezes um software pode estar ligado a questões governamentais, leis e tudo mais, e a gente tem que validar isso também. Outra coisa bem importante que a gente tem que conceituar também aqui são as diferenças entre teste e depuração, que são duas coisas diferentes. A depuração, quando a gente traduz para o inglês, seria o termo debug, que às vezes é até um pouco mais comum da gente utilizar. Então, o teste ele vai fazer a execução e pode encontrar falhas causadas por defeitos no software. E o teste ele também não encontra defeitos ou erros, tá? Isso não é responsabilidade do teste necessariamente. Já a depuração, na depuração é uma atividade do time de desenvolvimento que localiza, analisa e corrige os defeitos, tá? Então a depuração ela vai fazer tudo isso daí. É interessante saber essas definições dessa forma, porque tem questões que buscam justamente essa definição para você conseguir responder corretamente, tá? Então, indo para o próximo aqui, por que o teste é necessário? Vamos lá para a seção 1.2. Os testes, então, a gente entendeu já que não é simplesmente testar, tem todo o envolvimento de um processo antes. A gente entende os vieses errados que a gente tem quanto aos testes. Então, por que ele é realmente necessário? O teste ele vai ajudar a gente a reduzir riscos de falha durante a operação,
como eu falei, a gente quer encontrar bugs também, a gente quer encontrar defeitos e falhas, e melhor isso acontecer com a gente. E acontecendo com a gente corrigindo, a gente reduz o risco disso acontecer novamente com o cliente, tá? E algumas aplicações podem ter que atender, né, requisitos contratuais regulatórios, como eu mencionei, então vai se fazer necessário testadores competentes que entendam dessas questões legais e tudo mais, beleza? Então é realmente necessário o teste. E também uma coisa bem interessante aqui é a gente conceituar a diferença de garantia de qualidade versus apenas teste, né? Porque hoje a gente ainda tem essa ideia de teste, de qualidade e outros nomes que a nossa profissão tem, mas agora a garantia de qualidade, que é o termo mais utilizado hoje, a gente tem um analista garantidor de qualidade, né? O termo em inglês fica um pouco até melhor. E é um termo mais amplo, ele é focado em processos e o teste acaba que ele está englobado dentro da garantia de qualidade. Então o teste ele é basicamente uma etapa da garantia de qualidade, tá? Então a gente tem essa diferença aí conceitual, beleza? E aqui é legal agora a gente falar, né, o que são erros, defeitos e falhas. E ó, essa parte que não está no syllabus, mas para a gente que trabalha com qualidade de software é muito mais comum a gente utilizar, né? No dia a dia, qualquer problema que é indesejado, não esperado, a gente chama de bug, tá? Deveria estar funcionando e não estava, é bug. Mas o syllabus ele conceitua de uma forma diferente, tá? Ele conceitua como erro, defeito e falha, e é o que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? Então, erro é o equívoco ou interpretação errada de algum requisito, defeito é o código defeituoso criado, falha é uma execução ou estímulo de um código defeituoso que pode causar falhas, tá? Aí o syllabus tem essa frase aqui que ajuda um pouco a gente conseguir entender isso, né? Que um erro de elicitação de requisitos pode levar a um defeito. Então, entendi errado, escrevi um código defeituoso, o que resulta num erro de desenvolvimento, que leva ao defeito no código, né? E a execução de um código defeituoso pode causar uma falha, beleza? E aqui também fica mais fácil de entender quando a gente leva isso aqui pensando para a causa raiz e tudo mais, né? É um outro exemplo que também tem no syllabus, tá? Então, os pagamentos de juros incorretos, né, são considerados falhas, então tinha que pagar, por exemplo, 10, está mostrando 9, e mostrou isso para o usuário, né? Então, o usuário que vê a falha, ou o testador, né? Mas é meio que na tela. O cálculo incorreto no código é um defeito, então o código escrito errado, né? Às vezes deveria estar somando, estar multiplicando duas vezes, não sei. E resultou do defeito original, que seria a ambiguidade na história do usuário. A causa raiz do defeito original foi a falta de conhecimento por parte do Product Owner, tá? O que resultou no erro do Product Owner ao escrever a história do usuário, beleza? E agora aqui a gente vai entender os 7 princípios de teste. Eles ajudam bastante a gente a ter embasamento para algumas coisas. E vamos lá, então, o primeiro deles é que o teste ele mostra a presença de defeitos e não só ausência. O teste, no máximo, ele vai reduzir a probabilidade de efeitos não descobertos aparecerem aí, mas o teste está lá para mostrar que ele achou um defeito, não que o software está livre deles. Da mesma forma que a gente tem agora o segundo princípio, né, onde os testes exaustivos são impossíveis, então não é viável em questão de dinheiro e tempo a gente testar tudo. Se a gente não consegue testar tudo, como que a gente vai falar que está livre de bugs? Então é meio complicado isso, né? A gente tem o terceiro princípio que fala sobre o teste inicial economizar tempo e dinheiro. E aqui a gente tem a conceituação do termo shift left, né, que é trazer o processo de qualidade mais para o início do processo de desenvolvimento do software possível, tá? A gente tem o quarto princípio, que é os defeitos se agrupam, então uma pequena parcela do código vai ter a maioria dos defeitos, provavelmente porque é um software mais complicado ou algo do tipo. A gente tem o quinto, que seria o cuidado com o paradoxo do pesticida, tá? Que o que ele quer dizer é que o mesmo teste sendo executado várias e várias vezes não encontrará novos bugs. Então, se eu não mudar os testes e continuar testando só a mesma parcela do código, que já foi testado, validado, já corrigiram os problemas e tudo foi feito naquele pedaço do código, eu não vou encontrar mais defeitos. Então, eu preciso estar constantemente aumentando, melhorando e modificando os meus testes, tá? O sexto princípio seria, então, os testes dependem do contexto. Então, o teste pode ser feito de formas diferentes, de acordo com o que eu quero validar, tá bom?
Então, por exemplo, um simples joguinho de celular, eu posso fazer um teste e esperar uma confiabilidade X, mas agora, por exemplo, um sistema de navegação de um avião, eu preciso de um teste com uma confiabilidade muito maior, com muito mais cenários e etc. Tá? Então, o teste depende do contexto que eu quero avaliar. E o sétimo princípio, né? A ausência de erros é uma ilusão. O que esse princípio quer dizer para a gente é que existe uma crença equivocada de que seria possível fazer todos os testes possíveis e encontrar todos os bugs, tá? Todos os defeitos e falhas. Isso também é uma crença equivocada, isso aí é errado, tá? Pensar nisso daí, beleza? Então, agora para o tópico 1.4, a gente tem essa frase que é interessante a gente falar antes, que está no sílabus também, tá? Que não existe um processo universal de teste, mas há um conjunto de atividades de teste em as quais a chance de a gente ter êxito com os nossos testes e tudo mais fica bem menor. Então, isso aqui não significa que os processos que a gente vai ver aqui vão ser os que você vai utilizar na sua empresa, no seu dia a dia, mas é um bom guia, uma forma de você ter isso aí bem estruturado para aplicar depois, tá? Então, a CTFL, o syllabus, ele separa desta forma em 7 processos, entendo as atividades e o produto, né, o resultado disso, mas pode ser que na sua empresa seja diferente e estar tudo bem, porque não existe um processo universal, mas para fins da CTFL, dessa certificação, vamos tentar abstrair um pouco o que é utilizado na sua empresa e vamos pensar nisso daqui, beleza? A primeira etapa, então, é o planejamento. Então, o planejamento vai definir o propósito e a abordagem dos testes para a gente saber quais objetivos a gente quer atender, né? Como atender esses objetivos. E o produto de trabalho, o que a gente vai obter disso aí, seria os planos de teste, informações sobre a base de teste, critérios de saída e tudo mais. A base de teste seria meio que o software aqui, tá? Que a gente quer testar. O monitoramento e controle, né, se divide em duas coisas, monitorar e controlar, né? O monitoramento, ele é a comparação contínua do progresso real com o plano de teste, então a gente vai ver se está de acordo com o que deveria ser. E o controle engloba a tomada de ação necessária para atender os objetivos do plano de teste, quando for necessário fazer alguma coisa, né? E o resultado disso vão ser os vários tipos de relatórios, relatórios de progresso, resumo, etc., desde que sejam relatórios que abordam dados relevantes, tá? O syllabus ele não fala exatamente quais dados a gente tem que ter no relatório, ele fala que tem que ser dados relevantes, beleza? Então agora a análise a gente vai ter a análise da base de teste e a gente vai conseguir identificar os recursos testáveis e condições de teste associados a isso. Então, a análise ela vai querer responder a pergunta o que testar, tá bom? E depois disso aí, né, o resultado disso, a gente vai ter as condições de teste priorizadas. Se a gente está falando de teste exploratório, a gente vai ter a criação da carta de teste. E também a análise de teste pode resultar na descoberta e no relato de defeitos na base de teste. Então, a gente já consegue fazer uma análise e testar coisas aqui quando estiver preparando, né, os nossos testes, tá? Meio que a etapa de preparar os testes já vai meio que começar aqui, né? Porque a gente quer saber o que a gente vai testar, então a gente já começa a pensar nos testes. Agora a modelagem, realmente a gente começa, digamos assim, escrever mais ou menos os testes, né? Então, é onde as condições de teste são elaboradas em conjuntos de casos de teste ou casos de testes de alto nível. E aí com isso a gente vai ter o testware, né? Que seria o produto, né? Dos testes, dos planos de teste e tudo mais. E a modelagem ela vai responder o como testar, tá? Então a gente vai meio que... Se a gente sabe o que a gente tem que testar, na modelagem a gente começa a escrever como que a gente testa isso daí, tá? E a resposta, o resultado, né, disso aí seria os conjuntos de casos de teste para exercer condições de testes definidas na análise do teste, beleza? Então, e depois a gente tem a implementação, né? Então, o teste necessário para a execução do teste é criado, né? Então, a gente realmente termina todo o conjunto de atividade, processos, etc., para a gente conseguir testar. Aqui inclui também o sequenciamento, né? E procedimentos dos testes. Então, a gente quer a ordem, tudo certinho, como que a gente tem que testar isso aqui. E a pergunta que a gente vai querer responder aqui seria: agora temos tudo que é necessário para testar. Beleza? Se a gente tem, então vamos testar. E a resposta que a gente vai ter desse processo, dessa etapa, né, seriam os procedimentos de teste e o sequenciamento deles,
as suítes, os planos de teste e tudo mais, né? E também o cronograma de execução, tá? E depois a gente pode ir para a parte de execução, agora que está tudo feito. Então, a execução, ela contempla a execução dos testes, obviamente, contempla a comunicação dos defeitos quando ele acontecer, e meio que acaba que o registro dos resultados, tudo em tempo real, tá? E tudo isso contempla a tarefa de execução e como resultado disso a gente vai ter a documentação dos taxas de testes, os relatórios de defeitos e também, né, o testware que a gente utilizou. Aí dessa forma a gente consegue ter uma boa rastreabilidade, né, do que a gente usou para testar, qual foi o resultado obtido, quando a gente testou, qual foi a versão. A gente tem uma boa rastreabilidade se a gente precisar refazer alguma coisa. E por fim, a gente tem a etapa de conclusão, e a atividade de conclusão vai ser a de coleta de dados das atividades já concluídas, consolidadas e tudo mais. E a etapa de conclusão ela pode acontecer em diferentes marcos do projeto, tá? Então, por exemplo, numa entrega, num cancelamento, no final de sprint, e a gente vai ter os relatórios dos resumos de teste e também de possíveis itens de ação, de melhoria ou coisa do tipo, tá? Essa parte é bem densa, então se for preciso, dá um pause e vai lendo junto com os sílabos. Eu tentei trazer um resumo aqui para ficar um pouco mais simples de entender, beleza? Então agora vamos para o próximo slide. E o próximo slide já fala sobre a psicologia do teste, tá bom? Então essa frase foi tirada lá dos sílabos, né? O desenvolvimento de software, incluindo os testes de software, envolve seres humanos. Portanto, a psicologia humana tem efeitos importantes nos testes de software. Um desses que a gente pode falar é sobre o próprio viés da confirmação, né? Sobre a gente ter um pensamento sobre algo e inferir aquilo como verdade, isso atrapalhar em tomadas de decisão. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí pode até atrapalhar a gente em teste, a gente... Não, isso aqui vai estar certo porque está certo, e a gente não olhar de maneira mais imparcial, né? É uma coisa que, por exemplo, pode acontecer com os próprios desenvolvedores, por isso que a gente ter uma equipe de teste separada é interessante. Tem a questão dos testes serem enxergados muitas vezes no passado como atividades instrutivas. Hoje tem um pouco disso, mas melhorou bastante. Se vê muito mais os testes como uma parte do processo de desenvolvimento e não algo para destruir e falar que a pessoa não sabe desenvolver. E tudo isso aí tá para dizer que a gente precisa de um bom relacionamento entre a equipe, que isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento e na etapa de testes do produto. Tá bom? Então, com isso a gente termina o capítulo 1. Muito obrigado, a gente se vê no próximo capítulo.